Olá, corredores e corredores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio número 14 do podcast Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor amador e estou aqui com Murilo Gruschitz, treinador de corrida e também corredor amador. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, André? Fala, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês. Isso aí, gente. Vamos começar já pedindo para você que tem acompanhado nossos episódios, tenha gostado do nosso podcast, você que é corredor e puder dar uma grande ajuda para a gente, que é compartilhar esse episódio com aquele seu amigo corredor, compartilha com quem você acha que é relevante. A gente agradece demais. Essa é a maneira mais fácil de você ajudar e contribuir com o nosso podcast. Além disso, lembre-se de nos seguir no Spotify. Lembre-se de nos seguir no Instagram, inclusive no Instagram, cada vez mais a gente tem postado conteúdos que vão além desse podcast, então a gente traz vídeos com informações relevantes, sempre que sai um episódio a gente posta alguma coisa por lá, e para quem prefere ouvir pelo YouTube, não se esqueça de inscrever no nosso canal. Agora o último recadinho, eu prometo, a gente criou recentemente o nosso Apoia-se, e se você, além de compartilhar o episódio, nos seguir no Instagram, nos seguir no Spotify, e se inscrever no nosso canal, você tiver ainda mais inspirado e quiser contribuir financeiramente, a gente agradece demais. Afinal de contas, nós temos sonhos grandes para o nosso podcast. A gente quer trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Isso aí, André. Maravilha. Trazer cada vez mais profissionalismo, né? Quem sabe gravar num estúdio profissional, alguém para editar, alguém que seja da área mesmo, para a gente melhorar cada vez mais aí o nosso podcast e o conteúdo que a gente traz aqui. Isso aí, Murilo. Bom, agora a gente vai falar da pauta de hoje. Hoje é mais um episódio técnico, porém muito interessante. A gente vai falar sobre uma coisa que eu confesso que para mim, lá no meu começo, nas primeiras vezes que eu fui passar por este período, eu achei um pouco estranho, um pouco desconfortável, um pouco contra-intuitivo, o período de polimento, ou para quem quer falar inglês, o período de tapering. Então, Murilo, o que é polimento, o que é tapering? Maravilha, André. Vamos lá. Realmente, eu na minha prática como profissional de educação física, treinador de corrida, vejo muito esse estranhamento que você relatou ali na sua vivência pessoal. Quando os alunos vão fazer ali a sua primeira prova, ou principalmente sua primeira prova já de mais longa distância, meia maratona, maratona, onde normalmente o período de polimento é um pouco maior, o aluno realmente percebe, né, uma queda na carga de treinamento e acha isso um pouco estranho. Ele pensa, poxa, eu não vou treinar com esse período, o que está acontecendo, né? Agora que eu estou chegando perto da minha prova, o meu treinador vai lá e diminui as variáveis dos meus treinos. Então, já respondendo à pergunta, o que é polimento? Polimento é uma redução progressiva da carga de treinamento antes de uma prova principal, antes de um objetivo principal. Então, aí pode ser uma prova, pode ser uma corrida que o aluno vai fazer no parque, para quem não gosta de fazer prova, mas antes de um objetivo específico para o qual se treinou, se passou por um ciclo de treinamento específico. Certo, Murilo. Então, só para a gente conceituar aqui, então, a gente está falando de carga, a gente não está falando necessariamente de volume, não está falando necessariamente de intensidade, né? A gente está nem de número de vezes que a pessoa treina por semana. A pessoa vai ter uma diminuição da carga, certo? Exato. O conceito é carga de treinamento, é uma redução da carga de treinamento durante um período X Uhum. antes de uma meta, né? Antes de uma prova específica, um objetivo específico para o qual se fez a preparação, o treinamento todo. E aí, é claro, aí as variáveis, como você mencionou, é o que a gente vai discutir um pouquinho hoje, né? O que a gente deve mexer? Como que a gente vai reduzir a carga de treinamento? Uhum. Trabalhando com a redução da intensidade, trabalhando com redução do volume, da frequência de treinamento? O que a gente deve mexer? O que a ciência traz de informação sobre o que deve ser alterado nesse período de polimento? E só para a gente conceituar assim, então tá bom, eu vou diminuir a carga visando melhora de performance. Mas por quê? Por que isso é benéfico? Por que eu não posso ir no talo até a semana da véspera da prova, dar o meu máximo, fazer aquele gasto final? Até recentemente, é,
Um familiar virou para mim e falou assim: ah, então, eu vou correr uma corrida daqui a um mês, eu quero dar aquele gás final. O que você me recomenda? Porque eu quero melhorar meu tempo até lá. E aí, Aham. infelizmente, o que eu falei, olha, agora não é a hora de dar gás final. Você vai fazer ali, você deve provavelmente estar chegando no seu Uhum. pico, e em Uhum. breve você vai ter que começar a diminuir justamente o contrário. Às vezes é contraintuitivo. A pessoa vê a Uhum. prova se aproximando e quer dar o gás final. Por que isso não é uma boa ideia? Por que isso não é recomendado? Uhum. Bom, André, acho que a primeira informação importante para a gente entender esse conceito de polimento é que durante o treinamento a gente, teoricamente, não está melhorando o nosso condicionamento físico, a nossa capacidade, a nossa aptidão física. Na verdade, o treinador, desculpa, o treinador não, o treinamento, ele é um agente estressor para o nosso corpo. E depois das sessões de treinamento, mediante o descanso, né, o repouso, a correta alimentação, hidratação, sono, o nosso corpo se restabelece, né? Uma série de processos fisiológicos acontecem para que o nosso corpo melhore. Então, Uhum, durante o treino, a gente estressa o nosso corpo e durante o descanso, a gente se recupera e tem ali uma melhora, um percentual de melhora bem pequeno, que somado em várias sessões de treinamento progressivas, a gente tem uma melhora do nosso condicionamento físico mais significativo. Acontece, André, que mesmo a gente treina hoje, a gente descansa amanhã, treina depois de amanhã, mesmo com essa alternância entre estresse e descanso, a gente tem um certo acúmulo de fadiga. Então, é normal que ao longo de uma preparação para uma prova, a gente vá acumulando fadiga, né? Então, é o que às vezes os alunos me perguntam: nossa, Murilo, eu não performei tão bem nesse treino longo, eu me senti um pouco cansado. E eu falo, tá tudo bem, é normal, né? Às vezes uhum, você passou por uma semana de treinos muito intensa, no final de semana, quando você foi fazer o seu treino longo, você não estava ali na sua máxima performance, na sua máxima capacidade, e isso é normal e esperado, porque treino é treino, prova é prova. Então eu falo para os meus alunos, a gente está uhum, fazendo uma preparação para a prova X. Então uhum, não se preocupe em não estar se sentindo 100% descansado em todos os treinos. É claro que a gente tem que olhar isso com cautela, né? Um uhum, cansaço exagerado e muito frequente é um sinal amarelo ali para a gente analisar o que está acontecendo, mas em algumas sessões de treinamento isso é normal. Então, há fadiga acumulada ao longo do ciclo de treinamento. E aí, um outro conceito, André, muito importante para a gente entender o polimento, é o conceito da curva de supercompensação. A gente já falou isso num episódio bem antigo, né? Quando a gente estressa o nosso corpo com o treinamento, logo em seguida a gente tem uma queda da nossa aptidão física. Isso é natural. Imagina só, se você acabou de fazer um treino intervalado, vamos supor que você acabou de fazer tiros de 1.000 metros com descanso de 1 minuto, tá? Se você tentar fazer esse mesmo treino amanhã, vamos supor, você correu agora à noite, amanhã cedo você vai fazer esse treino uhum, novamente, é bem provável que você se sinta muito mais indisposto para fazer esse treino, e é bem provável também que você não atinja a mesma performance nesse treino que você atingiu na primeira vez, na primeira tentativa. Isso é natural, porque nosso corpo teve uma queda da sua aptidão física. E aí a gente precisa descansar, como eu mencionei, para que o nosso corpo, que estava aqui num nível de aptidão física, sofreu estresse, a aptidão física caiu, e aí a gente vai ter um aumento da aptidão física para a próxima sessão de treinamento. E essa curva de supercompensação, a gente pode pensar ela treino a treino, a gente pode pensar semana a semana, mês a mês, a gente vai buscando isso gradativamente. E aí, André, aí responde a sua pergunta: por que que eu não posso treinar até o talo até véspera aí da minha prova? uhum, Porque a gente vai estar cansado. Imagina só se eu tenho uma prova no domingo, até na sexta-feira eu estou ali, volume altíssimo de treino, uhum, intensidade alta também, e aí eu vou fazer a prova no domingo. É bem provável que por conta do estresse que foi muito alto dessas últimas sessões de treino, a carga de treinamento muito elevada, é bem provável que somente um dia de descanso não seja o suficiente para que essa curva de supercompensação se conclua, né, se uhum, finalize, e eu atinja um nível de aptidão física mais alto, que é o que eu quero para minha prova. Então, eu quero chegar na minha prova com o máximo de performance. perfeito. Então, para isso, a gente precisa ter um período anterior a ela,
onde a carga de treinamento é reduzida. Agora, quanto tempo e o que deve ser mexido nas variáveis de treinamento, aí cenas para os próximos capítulos. É interessante que, assim, Murilo, tudo que você falou, assim, é uma outra maneira de enxergar. Quando a gente aumenta a carga de treinamento, a gente tem uma vantagem e a gente tem uma desvantagem. A Uhum, vantagem é a gente estimula a adaptação do nosso corpo. Então, a gente uhum, está aumentando carga, aumentando intensidade, aumentando o volume, aumentando a intensidade, consequentemente aumentando a carga, ou o load, seria o termo em inglês. Ao uhum, fazer isso, a gente está gerando adaptação. Nosso corpo está falando: caramba, eu estou sendo desafiado a um esforço maior, portanto, eu tenho uhum, que me adaptar a este esforço. uhum, Porém, a carga de treinamento tem o benefício da adaptação e tem um malefício, que é a fadiga. E quanto uhum, mais a gente aumenta a carga, mais a gente acumula fadiga. Então, veja, quando a gente chega no nosso pico de treinamento, você está no seu pico máximo de carga, mas você não está no seu pico máximo de performance. Por quê? uhum. Você está com a carga lá em cima, você está desencadeando muita adaptação, mas você está muito fadigado. O pico de performance vai vir depois, quando você ainda permanece com aquela adaptação, mas você tira da jogada a fadiga e, portanto, você atinge o pico de performance. Então, o pico de treinamento não é o pico de performance. Acho que esse é o grande pulo do gato. E um outro ponto que eu acho que Perfeito. vale a pena a gente mencionar é que, assim, a gente só faz sentido falar em polimento partindo da premissa, ou seja, partindo do fato de que você está fazendo uma periodização de treinamento. Ou seja, Uhum. você foi progredindo a sua carga e para fazer o polimento, você tem que necessariamente ter tido um pico de treinamento perto da sua prova. Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar aqui uma situação hipotética de uma pessoa que treina sem treinador, não tem planilha, enfim, e ela vai correr uma meia maratona. E ela está há 4 meses correndo a mesma quantidade de distância, o mesmo treino, a mesma, achando, só fazendo uma manutenção. Essa pessoa não Uhum. teve pico de treinamento, ou seja, ela Sim. não chegou no máximo de desencadeamento de adaptação. E também talvez não tenha acumulado uma fadiga tão grande. Então talvez ela não se beneficie tanto do polimento. O polimento ele Perfeito. faz sentido se você levou a um pico de carga de treinamento. Certo Isso, isso? e essa pessoa provavelmente já está, que nem você falou, Um uma platô. fase de manutenção, né? Ela está numa homeostase ali, não é mais um agente tão estressor para o corpo dela. Já é normal, né? Aquela carga de treinamento já se tornou algo normal para ela. Exatamente. E esse racional de pico de carga e pico de performance e esse balanço entre desencadear a adaptação e desencadear a fadiga é o porquê que qualquer pessoa que treina sério, tanto no contexto amador, tanto no contexto profissional, ela está sempre passando por ciclos. Ninguém pega a intensidade, leva lá em cima e mantém a intensidade lá em cima para sempre. Por quê? Vai acumular fadiga e eventualmente pode até vir uma lesão. E também, por Uhum. outro lado, ninguém fica lá embaixo o tempo inteiro. Você sobe, desce, tem performance, depois faz um período de intertemporada e depois você vai de novo fazer novos ciclos, né? Isso, e como realizar esses ciclos vai variar de experiência prévia de cada atleta, vai variar do sexo, vai variar da idade, de uma Uhum. série de fatores, né? Individualidade biológica, histórico de lesões. Então, a gente tem que levar vários fatores em consideração, né? Não é uma ciência exata, então a gente tem que conhecer muito bem nosso aluno. Quanto mais tempo ali de relacionamento entre o Sim, aluno e o atleta, o treinador, melhor, né? Porque a gente vai o treinador vai conhecer cada vez melhor o atleta e vai saber melhor como o organismo dele responde às mudanças na carga de treinamento. com certeza. Murilo, Uhum. então, além do que a gente está falando aqui, para não ficar só Uhum. aparecendo que é a nossa opinião, a gente trouxe Uhum. aqui um trabalho, né, um trabalho científico. A gente pode até tentar colocar o link aqui na descrição do episódio, para quem quiser se Uhum. aprofundar, para quem tem curiosidade ou é da área da saúde, quiser ir na letra ali, na parte científica, para ver que a gente não está falando besteira. Uhum. Você quer falar um pouquinho sobre esse trabalho? Pode ser, André. É uma revisão sistemática com meta-análise. É um nome esquisito aí, talvez para quem não Uhum. tem ali tanta familiaridade com estudos científicos, né? Essa palavra parece um pouco estranha, assustadora, mas assim, nada mais foi do que foi uma pesquisa chinesa, se não me engano, né? Feita em 2022, publicada no ano de 2023.
foi uma revisão de outros artigos científicos. Então, essa revisão pegou diferentes estudos que testaram diferentes variáveis no período de polimento em atletas de endurance, né? E fez um catadão aí desses estudos científicos e fez uma análise deles, né? Vamos tentar juntar aqui as informações de todos esses estudos e chegar a alguma conclusão. Isso. Só um Então, parênteses, Murilo. uhum, Quando a gente fala de revisão sistemática, o que que é a revisão uhum, sistemática? Quer dizer que assim, você não pegou todos os estudos do mundo e falou assim, vamos uhum, pegar tudão e ver o que que tá. Não, você pega o estudo e aí você uhum, vai avaliando a qualidade, você estabelece critérios, se você tem critérios pré-estabelecidos de se você vai considerar este estudo ou não para a sua revisão, e você vai filtrando até que você uhum. chega num número específico de estudos que você considera que tem a qualidade suficiente para Uhum. você poder tentar chegar em alguma conclusão científica. E aí, só para ilustrar, aqui eles acharam inicialmente 2.309 estudos, tá? Porém, que foram inclusos na meta-análise foram apenas 14. Então, assim, Exato. você parte de um universo gigantesco de estudos, uma literatura muito gigante, só que a grande maioria dos estudos, gente, infelizmente, Uhum. são estudos pequenos, ou com metodologia científica questionável, ou estudos que chegaram a conclusões que não fazem sentido. Enfim, você vai tentando tirar o que não tem qualidade e você chega. Você vê que a revisão sistemática isso foi feito de forma sistematizada e no final das contas foram considerados apenas Uhum. 14 estudos. Acho que isso é importante só para entender o que que é a revisão Uhum. sistemática. Perfeito, foi uma baita peneira, né? E Uhum, selecionou 14 estudos que, segundo esses pesquisadores, os autores dessa revisão sistemática, aqueles de melhor qualidade, né? Aqueles que uhum, atenderam aos critérios de elegibilidade pré-definidos, né? Então, assim, é um estudo bem robusto, né? A gente leu ele na íntegra, foi muito bem feito, os estudos inseridos nessa revisão sistemática são bons estudos, a metodologia foi boa. Então, é uma revisão sistemática muito fresca, né? Eu já tinha lido uma, acho que de 2011, 7, sei lá, uma bem uhum. antiga. E aí a gente, quando decidiu gravar esse episódio, né, a gente encontrou essa de 2023. Então, assim, acredito eu que seja o que nós temos de mais recente publicado em termos de revisão sistemática sobre o assunto. Isso é muito bacana. E o principal objetivo, André, dessa revisão sistemática foi analisar os efeitos do polimento Uhum. sobre quatro principais variáveis ali, determinantes de performance, digamos assim. Eu tenho a Certo. colinha aqui. VO2 Uhum. máximo, Uhum. certo? VO2 Ah, o- máximo, gente, só para quem não sabe, escute o nosso episódio sobre zonas de treinamento. Se não me engano, o episódio 12, tá bom? Escuta lá, Perfeito. depois volta aqui. Boa. Boa. Então, sobre o VO2 máximo, um teste contra-relógio. Para quem não sabe, teste de contra-relógio tem uma distância pré-definida e o sujeito ali da pesquisa, né, o atleta que está sendo usado na pesquisa, ele tem que percorrer essa distância no menor tempo possível. Nada mais é do que uma prova, né? É o Uhum. que a gente faz numa prova. E Uhum. aí a distância desses testes aí variou entre os estudos inclusos, esses 14 estudos, e isso não entrou no mérito aqui na análise da revisão sistemática. Também o tempo para exaustão, que é um outro tipo de teste, então se pré-define uma velocidade, né, um ritmo que o atleta deve manter, e aí ele tem que ficar nessa velocidade, né, o maior tempo possível. E Uhum. Não também deve ser foi gostoso de incluso. fazer esse, né? Horrível, né? E economia de corrida também. Então, Uhum. foram esses quatro determinantes de performance analisados: VO2 máximo, tempo para exaustão, teste contra relógio e economia de corrida. Foram essas quatro variáveis. E aí, essas foram as medidas usadas, né, para analisar a performance dos atletas inseridos nessas quatro pesquisas, esses quatro estudos que foram usados nessa revisão sistemática. E aí analisou-se o quê? Analisou-se as diferentes variáveis que podem ser alteradas na carga de treinamento durante um período de polimento. Certo. Então, analisou-se frequência de treinamento, analisou-se volume de treinamento, ou seja, o tempo total
de corrida, né? No caso aqui é o que a gente está falando, mas o estudo, na verdade, incluiu tanto atletas de corrida quanto de ciclismo, foram essas duas modalidades inseridas, tá? Intensidade do treinamento também foi uma variável analisada aqui. Deixa eu ver, intensidade, volume, frequência e duração. Faltou alguma? Não, falei Isso. todas. É Foi isso. isso. Uhum, perfeito. E aí, André, o estudo, ele fez essas análises, né? Rodou lá a estatística, fez a meta-análise, e aí ele classificou a intensidade de treinamento, tá? Simplesmente ele analisou se reduziu ou se não reduziu a intensidade do treinamento durante o período de polimento. Ele não entrou no mérito ali de, reduziu de X zona para Y, não fez essa análise. Ele só analisou se reduziu ou se não reduziu a intensidade de treinamento. Tá. Frequência de treinamento é a mesma coisa. Foi reduzida a frequência de treinamento? Então, os atletas estavam treinando 6 vezes por semana e na fase de polimento passaram a treinar 3 vezes na semana. Só isso, tá? Houve ou não redução na frequência de treinamento. Deixa eu pôr a folha aqui do lado para o microfone continuar na frente da minha boca. Uhum. Volume de treinamento. Então, ele classificou uma redução de volume igual ou menor a 20%. Então, lá, Uhum. ó, o sujeito está rodando 100 km por semana, ele reduziu para 80. Uhum. Aí classificou também de 21 a 40% de redução de volume, 41 a 60% e maior ou igual a 60% de redução do volume. Ou seja, de Certo. 100 foi lá para 40 km por semana, só um exemplo. Tá. Em relação à duração do período de polimento, ele classificou em menor ou igual a 7 dias, 8 a 14 dias, 15 a 21 dias e igual ou superior a 22 dias. E também qual foi o Perfeito. tipo de polimento? Se foi um polimento progressivo ou em step, né? Em degraus, que ele menciona, que é mais ou Uhum. menos assim. Vamos supor que eu faça 3 semanas de polimento. Então, eu quero fazer uma redução de 60% do volume. Então, já logo na primeira semana, eu estava rodando 100 quilômetros, eu passo para 40, por exemplo, e assim eu fico até o final. Ou se eu vou fazer uma coisa progressiva. Então, semana a semana, dentro dessas Vai 3 semanas, diminuindo. vai diminuindo. Então, sei lá, 80, 40, desculpa, 80 quilômetros, 60 quilômetros e 40 quilômetros. Esses Certo. números são só exemplos, tá? Do que ele Aham. analisou. E é isso. Aí a revisão sistemática analisou de forma estatística quais foram os resultados dessas 14 pesquisas inclusas e o que a Uhum. gente tem ali de base científica, estatística, nos falando que é melhor para ser feito durante o período de polimento, Certo. certo? E aí, Vamos o lá. que eles concluíram, Murilo? Quais foram os achados? Bom, Boa. os achados. Em relação aos resultados, né? Os resultados. Em relação ao teste contra-relógio, tá? Então, aquele teste lá, uma distância pré-definida e o atleta tem que percorrer essa distância no menor tempo possível. Ou seja, cenário de prova, né? Uhum. Não houve uma diferença. Desculpa, houve diferença significativa entre o grupo experimental e o grupo controle, ou seja, pessoas que fizeram polimento, pessoas que não fizeram polimento, nesses 14 estudos. Ou seja, realmente o polimento, independente das variáveis, foi muito efetivo para melhorar o teste contra relógio em todas as pesquisas. Entendi. Então, um resultado bem robusto, mostrando uma melhora que, traduzindo para a Uhum. nossa realidade aqui, que a gente está falando de prova, talvez talvez não, sinaliza fortemente para que benefício na melhora da sua performance no dia da prova. Perfeito, maravilha. É, uma redução do volume de 41 a 60% do Uhum. volume, olha só, então do tempo total dispendido correndo, tá? Uhum. Uma redução de 41 a 60% foi mais efetiva no teste contra relógio. Na Tá. realidade, outras reduções do volume, então menores do que 40% ou superiores a 60%, não se mostraram efetivas no teste contra relógio. Então, 41 a Boa. 60% foi Esse é a um dado, melhor redução. esse é um dado bem relevante, né? Então, assim, mostrou Bem relevante. benefício, mas não em todos os tipos de redução de volume. Uhum, perfeito. Sobre a questão da intensidade e da frequência de treinamento, tá? Então, a redução da intensidade do treinamento durante o período de polimento não melhorou o teste contra relógio, ou seja,
você mexer ali na intensidade do treinamento durante o período de polimento não faz diferença nenhuma no teste contra relógio, no Tá, cenário ali de prova, tá? tá. E a redução da frequência não teve resultados também no teste contra relógio, ou seja, nem frequência, nem intensidade para o teste contra relógio, para o cenário de Uhum. uma prova, por exemplo, devem ser alterados. Murilo, deixa eu tentar então trazer, vou fazer um extrapolamento aqui, vamos ver se você concorda. Vamos fazer um cenário aqui, um corredor que, Uhum, vai lá, ele treina 6 vezes por semana, ele uhum, faz o longo, ele faz 2 treinos de qualidade e ele faz mais 3 rodagens, certo? 6 vezes por perfeito. semana. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente não vai mexer na intensidade, a gente não vai mexer no número de vezes que ele treina por semana, ou seja, ele vai permanecer treinando 6 vezes por semana, Uhum, porém, ele vai diminuir a duração média dos treinos de 40% a 60%. Então, o perfeito. longão dele vai diminuir 40%, o tiro dele, o tempo run vai diminuir 40%, as rodagens vão diminuir 40%. Ou seja, ele vai manter a proporção entre intensidade e frequência, porém ele vai diminuir o volume em todas as formas. Isso é muito interessante. Eu confesso que este ponto específico, embora eu já soubesse o que era polimento, não era tão Uhum, claro na minha cabeça. Eu uhum, achava que ele poderia, por exemplo, estou no polimento, eu vou correr uma vez a menos na semana. Eu estou no uhum, polimento, em vez de fazer um tempo run, eu vou fazer uma rodagem. Eu achava que uhum. era mais nesse cenário, para ser bem sincero. Então, neste ponto específico, se eu tiver certo na minha interpretação, quero saber se é isso Aham, mesmo. Mas, aham. assim, nesse ponto específico, para mim, mudou um pouco a minha cabeça. Sim, você tem razão, mas é importante a gente salientar aqui que a revisão não disse que reduzir a frequência piora. Menciona que não há diferença no teste contra relógio. E Uhum, pensando do ponto de vista prático, eu como treinador, por exemplo, às uhum, vezes reduzir 60% do volume de treino num atleta sem reduzir a frequência também, sem tirar um treino da semana, é um uhum. pouco difícil. Então, o cara Entendo. está rodando 60 minutos, né? Então, eu vou passar um treino para ele de tipo 20 minutos. É Uhum, meio esquisito. Então, às vezes, eu prefiro sim tirar uma sessão de treinamento. E a ciência não nos mostra que isso é ruim, só fala que não há diferença estatística, assim, não melhora perfeito, no teste do relógio. perfeito, Então, perfeito. às vezes, na prática, funciona bem. Mas não que isso seja uma estratégia muito mais logística e para você também não passar um treino extremamente curto para o seu atleta, do que efetivamente uma estratégia baseada em ciência, porque vai melhorar a performance. Não, é simplesmente para conseguir reduzir o volume de treinamento de uma forma um pouco mais equilibrada, sem reduzir tanto a É, duração dos treinos. uma outra coisa, que aí precisaria de um outro estudo, talvez um motivo para um outro episódio, é uma Uhum, coisa que, agora, dando uma viajada aqui, tá? A gente já volta para o estudo. Uma coisa que traz um pouco de preocupação, isso eu estou falando um pouco até por mim, quando você tira a intensidade completamente. Então, você estava fazendo lá treinos de tiro e tal, de qualidade, uhum. você tira tudo isso perto da prova. É, é, Seria interessante um dia a gente procurar um trabalho para avaliar justamente isso, se vale a pena manter aquela intensidade, aqueles treinos de tiro, isso mais perto Uhum. da prova, ou se isso perde significado. Aí não é nem polimento, é uma estratégia de treinamento perto da prova, né? Acho que seria outro trabalho para responder essa pergunta. Não sei o que você Perfeito. acha. Acho que seria muito legal a gente pesquisar mais a fundo o que a ciência nos diz a respeito disso. Mas, assim, pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, cursos que eu fiz, etc., eu não tiro treinos de intensidade Uhum, pré-prova. Tá? Eu uhum, reduzo um pouco a duração desses estímulos, forneço intervalos, né, recuperações ativas um pouco mais longas para que o estresse metabólico não seja ali tão elevado e trabalho muitas vezes numa intensidade mais próximo à intensidade de prova, muitas vezes para uhum, que o aluno se habitue com a estratégia de prova, com o ritmo de prova. Então, a gente, ao longo da periodização do treinamento, pensa muito nisso. A gente começa ali tendo uma discrepância maior, né, entre intensidade de treinamento, ritmo leve, ritmo mais alto, uhum. intensidades mais altas, mas quando a gente vai chegando perto de uma prova, é interessante que a gente tenha alguns momentos em que o atleta vai treinar na intensidade de prova dele, para que ele se Com habitue certeza, e entenda, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico também, o que ele vai fazer no dia da prova. com certeza. Uhum. E aí eu te interrompi, onde, Imagina!
aonde você estava do estudo. Então, Imagina, tem mais uma variável que ele analisou, que foi a duração do polimento, né? E aí ele analisou que qualquer duração igual ou inferior a 21 dias, ou seja, no máximo 3 semanas de polimento, é eficiente, fornece resultados positivos, significativos do ponto de vista estatístico sobre o teste contra relógio. Agora, polimentos superiores a 3 semanas, superiores a 21 dias, eles fornecem piores resultados. E aí a gente pode já começar a pensar que começa a existir um certo destreinamento nesses sim. atletas que passam mais de 3 semanas no polimento. Aí é a desadaptação, né? Então, Exato. assim, quando você... Aí o exemplo clássico para entender o que é desadaptação é quando você tem um hiato, por exemplo, por algum motivo fiquei 2 semanas sem ir na academia, aí você vai lá e faz a mesma carga lá no seu exercício. No dia seguinte você está morto de dor, aquilo que você estava tirando de letra, você não tira mais de letra. Isso é um exemplo clássico de desadaptação. Né? E aí em exercícios de endurance isso parece ser mais pronunciado acima de 3 semanas. E aí fica para um outro episódio a pergunta: será que uma semana é melhor que 2? Será que 2 semanas é melhor que 3? Será que e eu acho que aí entra várias coisas, né? Qual é a prova que você tá, para qual prova você está treinando, Perfeito. individualidade de cada um, né? O que você consegue discorrer aí sobre essa variável? Perfeito. Quer que eu já fale isso agora ou passo para as próximas? Pode Que é falar. melhor. Tá bom. Concordo, André. Eu acho que é super importante a gente levar em consideração o atleta com o qual a gente está trabalhando, né? Então, quantas semanas de polimento? Então, abaixo de 21 dias. Nossa, é um range muito grande, né? Eu posso ter Uhum, 1 dia de polimento, eu posso ter 1 semana, 2, 3 semanas. uhum. Isso varia muito de prova para prova. Tem que pensar qual foi a fadiga acumulada ao longo desse processo de treinamento, né? Quais foram as cargas de treinamento que eu impus para o meu aluno? É um aluno jovem, um aluno mais velho, que leva mais tempo para se recuperar? Qual é a Quanto mais distância para a velho, qual... mais tempo, né? Perfeito, quanto mais velho, mais tempo. Uhum. Por conta da duração da prova, então, por exemplo, um atleta está treinando para uma maratona, um atleta está treinando para uma prova de 10 quilômetros, há uma diferença bem significativa na carga de treinamento imposta para esses dois atletas. Uhum. Então, consequentemente, a fadiga acumulada também é diferente. Então, numa maratona, eu, como treinador, gosto muito de colocar até 3 semanas de polimento. Para uma prova menor, de 10, 5 quilômetros, muitas vezes uma semana dá conta do recado. A não ser que seja uma pessoa que realmente necessite de mais tempo de recuperação, talvez uma primeira prova de 5, 10 quilômetros, talvez Uhum. para a busca de um RP, seja interessante buscar ali 10 dias de polimento, talvez 2 semanas, mas assim, via de regra, o que na prática é muito feito, e eu já li um trabalho falando sobre isso, mas eu confesso que não peguei esse trabalho para esse episódio. Trabalha-se com mais ou menos 1 semana de polimento para prova de até 10 quilômetros, 2 semanas de polimento para meia maratona e 3 semanas de polimento, 3 a 4 para maratona. Isso assim, de Uhum. forma bem resumida, mas aí vale a análise do treinador para saber se isso é ou não adequado para o atleta em questão. E eu acho que também tem a percepção individual, né? Conforme o corredor vai ficando mais experiente, ele mesmo pode avaliar, né? Porque assim, o que a gente quer, gente, quando a gente faz o polimento bem feito, o que você quer sentir no dia? Você vai correr uma maratona, você quer sentir assim, os primeiros 10 quilômetros você fala assim, meu Deus, eu tô bem demais. É isso que você quer sentir. Dá vontade de correr mais rápido. Você veio treinando, 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 e pela primeira vez naquele ciclo você está 100% descansado. Então a sensação é de que está fácil. É claro que mais para frente o cenário muda, mas às vezes é muito comum isso. A pessoa que vai correr uma maratona corre a meia maratona e fala: Nossa, o que está acontecendo? Eu estou muito bem. Por quê? Porque você passou por um polimento adequado. Então é isso que você quer buscar. Se você está fazendo um treinamento para uma maratona e você está no terceiro quilômetro e está sentindo fadiga, provavelmente, ou você saiu muito forte, mas vamos partir do pressuposto que você não saiu no estouro na boiada que a gente já falou aqui. Você foi e seguiu o seu plano de prova. O seu treinador acertou na sua previsão de prova. E no terceiro quilômetro você está exausto, provavelmente você está carregando alguma fadiga do treinamento, talvez o seu polimento tenha que ser maior. Então, por exemplo, fiz um polimento de 1 semana para maratona e fiquei fadigado no terceiro quilômetro. Pô, para a próxima eu vou testar 2. O que você acha dessa estratégia, Murilo?
Eu acho excelente, André. Eu acho que vale também essa. Primeiro, eu concordo. Se você já está Hum, cansado no terceiro quilômetro de maratona, alguma coisa aconteceu de errado, né? Ou você não seguiu o polimento de forma adequada, ou você é uma pessoa que realmente precisa de um polimento muito maior, ou você errou em alguma coisa que você nem, talvez nem cogite ter errado, talvez você tenha caminhado muito na véspera, se é. foi para um país diferente, passeou demais, alguma coisa do tipo. Mas eu acho importante essa entre aspas, tentativa e erro, né? Uhum. Muitas vezes, por mais que o treino tenha sido bem orientado, houve um treinador por trás prescrevendo o treino, muitas vezes não se acerta de primeira, né? E Aham. isso não é culpa do treinador Claro que ou não. da treinadora, né? Assim, a gente está se conhecendo, a gente está entendendo como o corpo daquele atleta responde. Então, Uhum. às vezes, muitas tentativas devem ser feitas para que se ache ali o ideal para aquela pessoa. E muitas vezes, daqui 5 10 anos, esse ideal não vai ser mais aquele. Talvez Sim, tenha que sim, refazer essas tentativas. sim. Você sabe, Murilo, que esses dias eu estava vendo, eu estava assistindo, ou não sei se era um podcast ou se era um vídeo no YouTube, e o cara falou uma coisa que eu parei para pensar e achei verdade, achei muito interessante, que ele falou assim, o que que é diferente entre um atleta profissional e um atleta amador, né? Óbvio que Uhum. muita coisa é diferente. O cara tem uma Uhum. adaptação, ele tem uma aptidão física fora da curva, mas assim, o treino em si, né? O quanto aquele atleta amador dá ali no treino, não necessariamente o atleta profissional ele é melhor nisso. Não é que ele dá um gás a mais no treino. Na verdade, ele tem uma capacidade de absorção de treinamento e uma Uhum. capacidade de recuperação fora da curva. Então, Sim, ele falou a seguinte frase: os atletas profissionais eles são recuperadores, o recovery deles, a recuperação de treino deles é fora da curva. Isso é o que sim. mais faz diferença. Então, você pega lá esses caras, os quenianos que correm 180, 200 quilômetros no pico da maratona, se eu for fazer isso, não só eu não vou conseguir porque eu não tenho aptidão física, mas eu vou me machucar. Então, assim, Sim. porque eu não tenho a capacidade de regeneração. Então, isso fala muito, né? Então, assim, esses caras, provavelmente, eles têm uma capacidade de se regenerar, de se recuperar de um treinamento, dessa fadiga muito grande, né? E aí o polimento vai muito em linha disso. Nós que não somos profissionais, precisamos, não que eles também fazem, tá, gente? Uhum. Isso é um fato, né? Todo atleta profissional faz polimento. Mas a gente precisa mais ainda desse período para eliminar essa fadiga, já que a gente não é um recuperador profissional. A gente não tem essa capacidade absurda de absorver treinamento. Sim, e essa capacidade incrível de recuperação dos atletas profissionais, André, é claro que ela tem um determinante ali genético também, né? Mas vai muito da rotina desses atletas, né? A gente está falando aqui principalmente com atletas amadores, que não vivem da corrida, né? Não são Uhum, atletas profissionais, obviamente. Então, imagina só, você treina porque você gosta, não é a uhum, sua profissão. Agora, quando é a sua profissão, imagina que essa é a sua principal responsabilidade do dia. uhum, Então, você treina, normalmente um atleta profissional de corrida treina 2 vezes por dia, né? uhum, Corrida mesmo, muitas vezes 2 vezes por dia, para ele conseguir uhum, atingir o volume de treino alto que ele tem na semana. E o resto do dia, a obrigação dele é descansar, é se alimentar bem e descansar. Muitas vezes esses atletas chegam a dormir 10, 12 horas por dia. Então, ó, fiz uma conta rapidinha aqui, conta de padeiro. Vamos pegar uma pessoa normal, tá? Alguém ali que trabalha suas não 8 horas por dia, mas suas 10, 12 horas por dia, tem compromissos familiares, dorme ali em média 6 horas por dia, tá? Essa pessoa dorme na semana 42 horas. Um atleta profissional que dorme 10 horas por dia dorme 7 horas, 70 horas por semana. uhum. Então, o atleta profissional dormiu 28 horas a mais do que o atleta amador. É, Imagina, são quase 5 dias a mais de sono que esse atleta amador teria. uhum. Imagina a diferença que isso não tem na recuperação de uma pessoa. Sim, com Então, é certeza. isso, é a rotina desses atletas. Ela é incrível, ela é totalmente focada na performance. Exatamente. Uhum. Bom, depois dessa longa digressão, eu nem lembro onde você está. Eu falei dos resultados sobre o teste contra-relógio, tá? Perfeito, Que foram perfeito. os principais achados da pesquisa, dessa revisão, porque grande parte desses 14 estudos, se não me engano, 10 deles, um pouco mais de 10 talvez, eles tiveram como medida de avaliação de performance o teste contra-relógio. Foi Que a é o mais avaliação mais relevante, né? usada. Pensando em provas, né? Exato. Aí nós tivemos 4 estudos
que tiveram ali também como medida de avaliação o tempo para exaustão, até a Uhum. exaustão, né? Então, ritmo pré-definido e corre-se ou pedala-se até a pessoa não aguentar mais, quase uma tortura. E, e os indivíduos melhoraram, os resultados foram muito semelhantes ao que eu falei anteriormente. Então, de volume, de intensidade, os achados foram muito semelhantes e os indivíduos melhoraram com as mesmas variáveis que eu mencionei anteriormente. E uma coisa que eu achei muito interessante, André, que as outras duas medidas, né, para desempenho que foram analisadas nessa revisão, que foram o VO2 máximo e a economia de corrida, ambas as variáveis não sofreram Uhum. alteração significativa mediante o polimento. Ou seja, a gente pode falar aqui que polimento não serve para melhorar o VO2 máximo no dia da Uhum. prova, nem melhorar a economia de corrida. Certo. Isso é É que muito interessante. eu acho que assim, tô tentando aqui entender, né? Mas assim, eu acho que o VO2 máximo, como a gente até falou, de novo no episódio sobre zona de treinamento, é algo Uhum. que quando você chega numa fase de pico, isso já está no seu limite, ele não vai melhorar mais, né? E assim, Uhum. a economia de corrida também não vai mudar. O que você vai tirar da jogada é a fadiga. E a fadiga não tem nada a ver com VO2 máximo, não tem Uhum. nada a ver com economia de corrida. Você vai tirar a fadiga do seu corpo. Seu corpo vai estar fresco para, com o VO2 máximo que você já conquistou ao longo do seu treinamento, com a economia de corrida, a força que você já conquistou ao longo desse ciclo, você poder pegar essas duas coisas e usar ao seu máximo. Acho que essa é a ideia, né? Perfeito, é isso mesmo, André. E outra coisa muito interessante também que esse estudo encontrou foi a questão do overload. Uhum. Lembra desse tópico da pesquisa? É a questão de que aumentar de forma um pouco mais abrupta a carga de treinamento antes de se iniciar o período de Ah, polimento sim. pode vir a ser bem interessante, traz resultados mais expressivos ainda Uhum. sobre a performance. Isso Sim. é bem bacana. Que seria o pico de Então, treino, né? seria um pico de treino. Então, assim, a gente já falou aqui, né, da regra dos 10%, Uhum. mas nessa revisão ele menciona que a carga de treinamento, aí ele não menciona como, né, aumentando o volume, aumentando a intensidade, como isso deve ser Uhum. feito, pode aumentar até 30%, de 20 a 30% ali no último ciclo de treinamento, vamos supor, na última semana, para que Uhum. depois se entre no período de polimento Uhum. e você vai ter resultados ainda mais expressivos. É Uhum. claro que muita parcimônia, muita cautela na Cuidado, análise né? desse dado. Uhum. Se você é uma pessoa com uma bagagem de treinamento muito alta, que por provas anteriores, experiências anteriores, sabe que absorve bem esse aumento de carga de treinamento tão Exato. abrupto, etc., beleza, faça uso dessa estratégia, converse com seu treinador, né? O treinador Aham. pode colocar essa estratégia para você. Mas se você é ali, marinheiro de primeira viagem, sua primeira meia maratona, sua primeira maratona, esquece, né? Acho que é muito mais vantajoso você ser mais cauteloso, que mesmo assim você vai se beneficiar de outras variáveis aqui que você pode trabalhar, né? Uhum. E não corre o risco de sofrer uma lesão justo na sua última semana ou nas suas últimas Sim. semanas Colocar de treinamento. todo o ciclo por água abaixo, né? Isso é Exato. importante. Exatamente. E André, só mais uma coisa que eu lembrei que eu ia falar anteriormente, que você estava falando aí do VO2, da economia de corrida, e que aí Uhum. a questão mesmo em jogo é a redução da fadiga. E é isso, né, André? A fadiga, a redução da fadiga, recuperação muscular, então fibras musculares que estão ali danificadas vão se recuperar ao longo do período de polimento. Aham. A carga, né, de glicogênio muscular nas suas células musculares. Então a gente sabe quando a gente está com fadiga acumulada, a gente ali está com glicogênio muscular, talvez o tanque de energia no músculo ali pela metade. Quando a gente passa pelo polimento, por conta do estresse ser menor, o nosso corpo vai gradativamente enchendo esses estoques. Então, esses Uhum. são alguns fatores que, além da redução da fadiga, nos fazem ter uma performance melhor, né? Muito interessante. Então, assim, Uhum, Murilo, para pegar os principais pontos, então, trata-se de uma redução de 40 a 60% uhum, do volume de treinamento, certo? perfeito. É, num período que aí é um período longo, mas menor do que 21 dias,
Isso. certo? Uhum. Com um efeito especificamente e principalmente no contrarrelógio, ou seja, em termos de performance numa prova-alvo. E aí eu Exato. vi que eles pegaram vários tipos de corredores, né? Desde corredores de 800 metros, 1.500 metros, Uhum. cada estudo pegava corredores diferentes, até maratonistas, meio maratonistas, 10 quilômetros. E isso foi distribuído em todos esses tipos de prova, houve benefício. Exatamente, André. Houve Perfeito. benefícios em todos esses tipos de prova. O estudo ele não faz ali ele não destrincha muito bem, né, em relação à distância da prova. Talvez essa seja até uma falha metodológica e talvez ali uma análise para ser feita numa nova revisão sistemática, talvez. Assim como uma outra limitação desse estudo foi ter incluído atletas somente de alta performance. Então a gente pega ali Uhum. atletas com VO2 máximo acima de 55, então isso é bastante, bem alto mesmo, não chega a ser um atleta profissional ainda, atletas profissionais têm VO2 acima de 60, 70, 70 e poucos, Uhum. mas é um VO2 bem expressivo, né? Então a gente tira da jogada ali talvez atletas muito amadores, muito iniciantes, pessoas que estão começando no universo da corrida, ou pessoas que simplesmente geneticamente não têm ali uma aptidão cardiorrespiratória tão favorecida assim. Mas, extrapolando os dados, pensando que é uma revisão sistemática, talvez das melhores que a gente tem até o momento, a gente pode extrapolar esses dados e, juntamente com o feeling, né, do treinador, a gente pode usar esses dados, sim, na nossa prática profissional, na prática ali da intervenção no treinamento. Maravilha, Murilo. Mais algum ponto sobre o polimento? Não, espero ter esclarecido, espero que ajude bastante, né, a fazer com que as pessoas aceitem melhor o período de polimento Exato. e o respeitem, né? As pessoas são muito Uhum. ansiosas, né? E às vezes o período de polimento é muito incômodo, principalmente quando se depara com ele pela primeira vez. E é isso. E esses episódios são muito legais, porque vira e mexe eu mando para os meus alunos. Quando surge uma dúvida, eu já estou tendo uma livraria ali de Pois é, episódios. exato. E aí eu mando, e acho que mais um que eu vou mandar para muitas pessoas, porque as pessoas estranham muito, os atletas estranham muito o período de polimento, e eu espero que a gente possa ter contribuído para que você não ache tão esquisito, respeite, porque você vai ter resultados muito melhores na sua prova, vai ser uma experiência muito mais agradável se você seguir corretamente essa redução de carga de treinamento pré-prova. Maravilha, Murilo. Então eu quero saber dos nossos ouvintes, comenta aqui para a gente saber. Primeiro, se você sente quando você vai para uma prova, se você fez polimento, que você está assim, nossa, eu estou muito bem, caramba, nossa, como tá fácil correr hoje, se você está tendo essa sensação, e se você sente a ansiedade de diminuir a carga de treinamento quando chega a prova. O que eu gosto de fazer é assim, pô, cheguei no pico, aquele último treino, você está correndo com a maratona, você fez aquele treino lá de 32K, que você terminou cansado, você tem que falar assim, cara, a minha parte eu fiz. Agora é hora de... A parte mais difícil já foi, eu vou ficar 2 ou 3 semanas treinando um pouco mais tranquilo e vou depois aproveitar a minha prova. Isso é uma maneira aí de tentar acalmar a cabeça nesse cenário e não entrar nessa ansiedade. É isso aí, André. Semanas anteriores à prova não se tem muito mais o que fazer. O mais Já foi importante feito. é não fazer bobagem para não jogar tudo para o ar, assim. Então, o mais importante Exatamente. é descansar, se recuperar. Maravilha, Murilo. Então é isso, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Obrigado, Murilo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu!